Olá, amigos! Hoje, dia 28 de maio, iremos revisar a nossa aula sobre sólidos geométricos, sobre figuras geométricas espaciais. E veremos todos os conteúdozinhos que vem dentro dele, da nossa parte da geometria. O objetivo dessas aulas é explorar e compreender figuras geométricas planas e não planas. Vocês lembram? Tem uma grande diferença entre figura plana e não plana, né? Não plano vai ter volume, ele é como se fosse em 3D, né? E plano é o que fica retinho no papel, desenhar um triângulo, desenhar um quadrado. Essas são as planas. Reconhecer os sólidos geométricos presentes na forma dos objetos e elementos da natureza. Cubo, paralelepípedo, esfera, cilindro, cone e pirâmide. Se eu falar um desses de cada vez, a gente prontamente consegue remeter imagens que a gente tem no nosso dia a dia, de objetos. Se eu falar um cubo, pode ser um cubo de gelo, um cubo mágico. Se eu falar um paralelepípedo, uma caixa de sapato. Se eu falar uma esfera, uma bola. Um cilindro, uma pilha. Um cone, pode ser aquele cone de trânsito, que é laranja e branco. E pirâmide, eu penso logo na pirâmide do Egito. E vocês? Vamos lá. Antes da gente começar nessa aula, eu vou colocar um videozinho pra gente poder assistir juntos, que ele é bem legalzinho, tem os desenhos legais, ficam bem explicadinhos. Matemática genial. Eu sou a Érica e neste e nos próximos vídeos irei falar sobre os sólidos geométricos. Em nosso dia a dia estão presentes elementos da natureza, objetos e construções de diferentes formas. Estes itens possuem 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Por isso são chamados tridimensionais. Além disso, na geometria, são nomeados sólidos geométricos. Estes corpos sólidos podem ser separados em 2 grupos: corpos redondos e poliedros. Para ser considerado redondo, a superfície deste sólido geométrico deve possuir pelo menos uma parte arredondada não plana. Já nos poliedros, suas superfícies são formadas apenas por partes planas, sendo que cada parte plana de um poliedro é chamada de face. Para saber mais, não perca os próximos vídeos, onde vamos explorar melhor os sólidos geométricos. E agora, depois de ver esse videozinho, a gente pode seguir a nossa aula, né? Eu mostrei para vocês pelos desenhos, né? Que os desenhos fazem a gente ter uma visualização bem melhor do que a cada um. Vou dizer o que é a geometria espacial. A geometria espacial estuda os objetos que possuem mais de uma dimensão e ocupam lugar no espaço. Por sua vez, esses objetos são conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. São eles: prisma, cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Como eu falei, se a gente pensar, a gente já consegue identificar objetos do dia a dia nessas formas, porque eles têm corpo, eles têm volume. Então, eles são não planos. Poliedros e não poliedros. Poliedros são sólidos limitados apenas por superfície plana, que se chamam faces. E não poliedros são sólidos limitados por superfícies curvas ou por superfícies planas e curvas. Como a gente viu, tem poliedros e corpos redondos. A gente pode utilizar esse termo também. E lá no videozinho tinha, né? Todos os desenhozinhos de cada forma dessas, né? Sólidos geométricos são um corpo sólido com uma forma geométrica tridimensional, ou seja, 3D, limitado por superfícies planas e curvas. De um lado nós temos os poliedros e do outro os não poliedros, né? Corpos redondos, né? Como chamou. Que são limitados por superfícies planas, são os poliedros, e limitados por superfícies não planas, porque tem curvas, né? E aqui a gente tem o exemplo do cone e do cilindro. Se a gente observar,
tem o corpo arredondado e tem o corpo arredondado, né? Então, eles são corpos redondos, são não poliedros.